Muito boa tarde, queridos ouvintes do podcast Matemática. Hoje a gente vai ter uma conversa com o professor Hermes, ex-docente aqui do Departamento de Matemática do IBIUS. A gente vai falar sobre a história da matemática, da história dele com o departamento e muito mais coisa. Eu estou acompanhado do petiano Matheus, quiser se apresentar. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, professor. Boa tarde. E também, evidentemente, do professor Hermes, se o senhor quiser se apresentar. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito esse convite do PET, dos alunos, que desde 2021, quando o Weber era tutor, a Juliana também participava, ela me convidou e eu respondi na época, falei, mas o que será isso? Eu posso fazer alguma coisa parecida com isso? Mas a gente estava no meio da pandemia, num momento muito difícil, então acabou que nós acabamos deixando. E agora o João Carlos, que está na tutoria, outro dia estava me falando dessa possibilidade, convite renovado dos alunos, que eu agradeço, por acharem que eu tenho alguma coisa para falar para vocês. Mas antes da gente começar propriamente dito, eu e o Matheus, acho que a gente fala pelo grupo todo e pelo professor João Carlos. A gente gostaria de agradecer a presença do senhor professor Hermes, pela disposição, pela presença, enfim. E é isso. Aí agora roda a vinheta do programa. Seja bem-vindo ao PetCast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. Para começar, a gente queria perguntar como e quando o senhor decidiu seguir essa carreira de professor de matemática, como que isso aconteceu na vida do senhor? Olha, eu acabei de completar 70 anos, então é uma proeza tentar para lembrar o que aconteceu quando eu tinha 17, 18 anos. Mas eu me lembro o seguinte, que no primeiro colegial, que a gente os sonhos vão mudando, A gente é criança, pensa uma coisa. Eu, quando era bem criança, eu queria ser tratorista como um primo. Eu queria dirigir um trator, E depois vai mudando. Ouvindo rádio, futebol, eu falei, um dia eu quero ser locutor esportivo, E depois não virou, nada virou, E aí depois na escola, no primeiro colegial, eu estudando biologia, eu fiquei louco pela teoria de Darwin, teoria da evolução. Falei, nossa, é isso, eu vou sair de Aramina para ser o novo Darwin, Mas aí, já no segundo colegial, biologia não era mais daquele jeito, já começou com genética, aqueles negócios de XY e tal. Eu falei, gente, mas biologia é a teoria da evolução, eu queria só ficar estudando aquela história do Darwin. Aí a gente vai estudando as disciplinas, vendo. Matemática era o que nas férias sobrava aluno de aula particular. Dificilmente tinha alguém de recuperação, falar de segunda época. Dificilmente tinha de biologia, de geografia, de história, mas de matemática tinha gente de segunda época. E eu então comecei a minha profissão dando aula particular para esses alunos de segunda época que falava, recuperação, e nos cursos de madureza, que hoje depois passou a chamar supletivo, e hoje tem outro nome. As pessoas que não fazem ensino fundamental e médio, assim, anos normais, estudam, depois tem uma prova, faz 3 anos, os 3 anos de ensino médio com aquela prova, e consegue o certificado de ensino médio. Ainda tem isso. Então a matemática passou a ser assim, para mim, eu achei mais fácil, inclusive para dar aula particular, e comecei a gostar de ensinar matemática.
E em Aranina não tinha cursos lá naquela região. Mas eu fiquei sabendo que em Araraquara tinha um curso que era focado mesmo para matemática. E saindo do colégio, eu prestei direto, porque tinham 60 vagas, dava 4 candidatos por vagas, né? Então, consegui entrar sem cursinho, né? Se fosse fazer alguma outra área, engenharia, por exemplo, você foi, né, pessoa de exata, na época queria fazer engenharia. E outras pessoas, né, de biológica queriam medicina, odonto. Para eu fazer engenharia, eu teria que fazer um ano de cursinho, para entrar na USP de São Carlos, né? Então eu falei, sabe, eu gosto de dar aula particular de matemática. Tem um curso de matemática puro mesmo, não é só... Porque tinha algumas escolas perto de Aramina que tinham, mas matemática muito pouco, né? Tinham várias disciplinas não matemáticas, vamos dizer. Então foi isso, aí eu prestei e fiz Araraquara no tempo que não existia a Unesp ainda. A Unesp foi criada em 1976 e eu fiz o curso em Araraquara em 73, 4, 5, né? E depois, então, foi criada a Unesp. E nessa criação da Unesp, a primeira providência foi as pessoas que estão organizando a universidade fechar o curso que eu fiz. Então foi menos emprego, então, né, para formandos em matemática, fecharam um curso lá de matemática. Raciocinaram assim, os professores de lá iriam para Rio Claro ou viriam para Rio Preto. E tinha um curso já na Federal, tinha um curso na USP de matemática, mas em Araraquara, bem pertinho, eles acharam que não fazia sentido. Então, foi isso que eu segui em matemática, nunca me arrependi. Hoje, se eu fosse fazer um curso, eu faria matemática ou história. História da matemática. Muito bom. E ser professor é uma luta, assim, né? Como você disse, você estava lá, aí você teve que vir para Rio Preto, acabou acabando. Como que foi, assim, o que a docência representou na sua vida? Então, eu fiz a graduação em Araraquara e depois eu fui para São Carlos fazer o mestrado. Tinha feito só as disciplinas do mestrado e eu fui convidado para vir dar aula aqui. Você vê que era tão difícil, né, encontrar pessoas formadas que eu estava começando o mestrado, eu consegui emprego aqui no IBIUS, né? Hoje a pessoa para entrar aqui presta concurso e tem que ser doutor, né? Então, eu vim para Rio Preto, comecei aqui minha profissão e viajando depois para São Carlos eu terminei o mestrado, né? E para mim, quer dizer, a mudança foi total, né? Porque eu cheguei aqui com 25 anos e por aqui fiquei. Já tem um espaço reservado no Jardim da Paz, né? Porque eu vejo as pessoas de Aranina, né? As pessoas que eu conheço, vão para São Paulo, vão para não sei onde, de repente eu volto lá no cemitério, eles voltam para ser enterrados lá em Aranina. Então eu vou ficar por aqui mesmo, que é Rio Preto, eu sou estrangeiro aqui como muitos, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Então, falando da história do senhor com o departamento, uma das coisas que o professor João Carlos sugeriu para a gente comentar com o senhor é um projeto seu, que é o projeto da Hora da Matemática. A gente queria que você falasse um pouco de como funcionava a Hora da Matemática. Parece que o PET tinha uma participação grande no programa. Como que funcionava esse projeto? Então, o Laboratório de Matemática, que tem uma história incrível, né? O laboratório que eu fui visitar outro dia está bonito aqui, apesar que na mudança o João me passava fotos e estava um caos, né? Mas agora está muito bonito. O Laboratório de Matemática tinha alguns projetos. A professora Cida, Hélia, muitas professoras tinham projeto no laboratório. E já tinha a Hora da Matemática. E tinha a Eureka também. Então eu cheguei
em 2002, cheguei no momento que já estava em andamento. Aí eu entrei e depois eu fiquei por um bom tempo. Depois que eu entrei, nunca mais, só depois que eu aposentei, ainda estava lá. Né? Então foi muito importante para o departamento, para mim e para os alunos, as duas atividades que depois eu acabei tocando, que eu estava com a Cida e com a professora Hélia num certo período, depois a Hélia aposentou, a professora Cida também tem muitos outros projetos, eu acabei ficando com os dois. E então tinha a Hora da Matemática, que foi criado, olha, parece que foi criado pelo PET. Se buscar na história aí, acho que foi o PET que criou a Hora da Matemática, algum tutor, às vezes vem a ideia de alunos, né? Então tinha a Hora da Matemática, que eram palestras, professores, de alunos, e nesse porém, os alunos do PET participavam, né? Era assim, uma coisa sempre convergindo. Tinha o projeto Euler, vamos apresentar na Hora da Matemática. Tinha algum projeto de alunos de iniciação, apresenta lá os resultados. Sempre com o apoio do departamento, é uma coisa que funcionou, que falava assim, você dirigia, tá? Não, mas havia um apoio do departamento e dos projetos que estavam em desenvolvimento, né? Então, foi todo esse tempo. E tinha também filmes, às vezes não tinha uma palestra tal programada, tínhamos filmes. Até eu brinco que nós conseguimos uns filmes de história da matemática, da BBC, que foram feitos para nós, de 1 hora. 1 hora de duração, o Leonardo, que trabalhava no laboratório, o João e o Leonardo, o Léo. Eu falava, Léo, vamos pedir um filme lá para a BBC de 1 hora. Né? Nós conseguimos, é muito bonito sobre a história da matemática. Acho que são 4 ou 5 episódios de história da matemática da BBC de Londres. É muito bonito. Passamos vários. Tem um filme que chama A História do Número 1, que é fantástico. Eu começava a Hora da Matemática toda vez com ele. E a Eureka também, a Eureka era uma sessão de resolução de problemas. A pessoa assistia a aula, ou então era 6 horas, para que o pessoal da noite também podia chegar e participar. Então, aquela hora que deixa lá os cursos, né, de análise, sei lá, de topologia, sei lá o que, funções complexas, e vamos pensar em aqueles probleminhas que às vezes nem exigem equações, né, só exige raciocínio mesmo, né? Hoje tem na internet, está cheio aí, né, raciocínio lógico. A gente apresentava muito isso. Para mim foi muito bom também, que eu tinha muita preguiça de pensar em probleminhas assim, sabe? Eu tinha preguiça, tal. Para mim um problema, eu pegava e eu queria colocar x e y, né? X, equacionar. Não. Então eu tinha que preparar, aí eu comecei a pensar também. Fazia minhas caminhadas e ia tentando resolver exercícios, tá? Foi muito bom, foi ótimo. E também funcionava porque o laboratório tinha o João e o Léo, que a gente falava técnico de laboratório, não é isso. Eles têm uma função, tem um nome certo que está me fugindo, mas eu chegava, por exemplo, palestra, o Léo passava na terça-feira na minha sala para fazer o cartaz. Quem que fala essa semana? A coisa era mais ou menos assim, artesanal. Aí o Léo fazia o cartaz lá, né? Fulano, essa semana eu não encontrei, vamos passar o filme e tal. Funcionava assim, né? E os alunos participavam e valia também tinha umas atividades dos alunos que participação, assim, na Eureka, na Hora da Matemática, valia também para eles, né? Meio obrigado, mas também era um obrigado bom, né? Bom, você falou um pouco sobre o projeto da Hora da Matemática, falou também sobre o Eureka. Teve algum acontecimento, algum aluno, algum fato que foi bem marcante assim na sua vida como docente, que você sempre lembra, ou que você sente que te mudou ali, ou que você sentiu aquela gratificação de ser professor naquele momento?
Gratificação, sempre foi gratificante. Quando a gente vê, não sei se os seus alunos, né, tá seguindo, dando aula, fazendo mestrado, doutorado, é sempre gratificante isso, né? Não sei se é bem isso que você perguntou, mas de uma forma geral a gente sempre achei sempre interessante você ver o progresso do seu aluno, né? A gente via aluno às vezes primeiro ano, tal, aquela dificuldade, aquela luta, e quando chegar no quarto ano ele estava brilhando, né? Falando de análise matemática com você, assim, de igual para igual, sabe? Então ele evoluiu muito. Isso é uma coisa muito, muito gratificante, né? Não sei se é. Sim, muito bom. Tá? Esse acho que é a razão, né, do professor é isso, né? Ver o progresso do aluno, né? Eu acho que é isso. Eu sempre vi isso, né? Como fico sabendo, tem um aluno dando aula no Mato Grosso, em sei lá onde, Uberlândia. Foi meu aluno, que bom, né? É muito triste você ver. Eu achava muito, mas como fazer nesse mundo de empregos, né, que está difícil, não tem apoio para se trabalhar na rede estadual de ensino, por exemplo, né? A gente ficava vendo que o aluno fez um bom curso e vai prestar o concurso no banco, trabalhar no banco. Mas você... Não, tudo bem, tá, vai usar matemática, usa matemática, mas ele foi formado para dar aula, né? Mas o que nós vamos fazer? Ainda não tem apoio, né? Você fala, tem apoio do governo para o ensino mesmo? Não tá difícil, né? Cada ano aí tem promessas nós temos bastante. Tomara que melhore e para ver empregado esses alunos que são formados, né, por aqui. Licenciatura, que tem uma carga de horário agora de disciplinas pedagógicas, que eu acho que isso deveria ser aproveitado naquilo que foram formados, né? Trabalhar no banco, tudo bem, ótimo. O que você vai fazer? O banco é um exemplo, né? Tem gente trabalhando, prestando concurso de polícia, sei lá. Enfim, a gente não sabe o que a pessoa pensa e o que ela precisa, né? Mas o ideal seria ele trabalhar naquilo que ele se formou, né? E nessa trajetória de docente, de pesquisador, quando surgiu o interesse latente assim por história da matemática? Aconteceu uma coisa específica ou foi algo natural? Como que aconteceu? Aconteceu, eu fiz o mestrado em teoria das singularidades, que o João Carlos estuda, né? A Michele, tem outros professores, né? E aí depois do mestrado eu já fiz as disciplinas de doutorado, mas aqui eu tinha que viajar sempre para São Carlos, né? Aqui em Rio Preto não tinha doutorado. Então eu estudava aqui com um professor, um grande professor, que vocês já ouviram falar, professor Tadini. Nós fizemos muitos trabalhos aqui, mas aqui não tinha doutorado, eu teria que ir para algum lugar para fazer. E eu não fui, foi num momento também da vida que eu tinha filhas pequenas, eu levar na escola, minha mulher era bancária, então aquele momento que eu fiquei por aqui e acabei não fazendo doutorado. E aí o professor Tadini foi para a diretoria, foi ser diretor, e eu falei, gente, acho que eu vou mudar, viu? Ficar estudando teoria das singularidades. Ele agora vai ter menos tempo, ele vai para a diretoria, e eu acho que eu vou dar uma mudada. E também o professor que dava história da matemática, o professor Higino, se aposentou. Então a gente conversava muito no corredor, conversa de café sobre história, tá? Eu sempre gostei muito de história. E aí quando ele aposentou, ele falou, Hermes, agora eu estou aposentando, a disciplina, por que você não oferece? Porque se não oferecer, vai parar, como é que faz?
Aí aquilo me deu assim, eu falei, gente, será que eu consigo? Falou, claro, lógico, né? A gente conversa tanto aí. E aí eu, em 91, olha só, né? Não pode pensar em data, em 91 eu resolvi oferecer pela primeira vez História da Matemática. Aí quando você começa a estudar uma coisa nova assim, você fica fanático por aquilo, né? Comecei a ficar um cara chato no departamento, que eu conversava com as pessoas, qualquer coisa eu falava de história para ele. A pessoa às vezes nem queria saber aquilo, né? Então eu falava, você sabia que Platão tal coisa, né? Mas pá, o que é isso, né? Porque você está estudando, está gostando, né? Mas aquilo é a sua opinião. As pessoas não estão querendo saber, cada um está na sua área. Porque o importante da história, talvez, é reunir pessoas de áreas diferentes. Você poderia convidar aqui os professores de departamento, que são áreas diferentes, para bater um papo comum sobre história de uma certa época, né? História do cálculo. Todos poderiam pensar sobre a história do cálculo. Então, depois que eu ofereci a primeira vez a disciplina, eu resolvi fazer um projeto em História da Matemática. Fui meio ousado, porque sem ser doutor, como é que eu vou fazer um projeto? Fazer projeto você tem que depois formar um grupo, né? Eu formei um grupo unitário, comigo sozinho e tal, né? E pedi para um colega do departamento me apoiar nisso, né? E depois, um bom tempo depois, com a chegada da Juliana, foi que ela me apoiou e nós estudamos por 8 anos aí, fizemos bons trabalhos. Então eu estava te falando de você quando fica... gosta muito de uma coisa, né? E parece que as pessoas também têm que gostar. Quando eu ofereci a disciplina, eu falei, não, agora eu vou mudar o curso de matemática, né? Todo mundo vai pensar em história da matemática. Mas aí, oferecer a segunda vez, tal, tinha procura, boa procura. Mas eu fui caindo na real do seguinte, era uma disciplina optativa, certo? Era uma disciplina que algumas pessoas faziam, gostavam, outras não. Então era disciplina optativa, não era aquela coisa que vai mudar o mundo, revolucionou. Mas tinha boa procura, certo? Eu espero que os alunos tenham aproveitado e gostado, né? Como eu gostei. É até interessante que o senhor ressalte essa coisa da procura, porque até hoje é uma disciplina que as pessoas querem fazer, elas ficam confusas, que, nossa, como assim não tem isso no departamento, né? Esses dias mesmo, vários assim, colegas de classe meus, eles mandaram um e-mail para a professora Flávia, que está na chefia do departamento, né, atualmente, perguntando se havia possibilidade de abrir uma turma, uma coisa experimental, assim, desse novo semestre, mas não deu certo e todo mundo ficou muito chateado, porque até hoje tem uma demanda muito grande. As pessoas querem saber, são muito interessadas. Sempre foi muito procurado, sabe? Eu acho que não é só porque é uma disciplina diferente. Eu nunca reprovei em História da Matemática, não reprovava, né? Era só se o aluno chegasse e pedisse, eu quero ser reprovado porque é um curso, não gostei, quero ser reprovado. Porque não tinha reprovação, não tinha sentido. Eu dava uma prova presencial e uma outra para casa, né? Uma outra que era uma pesquisa de casa. Eu ouvi uma vez um aluno falando assim, acho que seria melhor as duas presenciais, né? Presencial. Porque o trabalho de casa era meio trabalhoso, né? Então eu vi um aluno falando, seria bom as duas provas, né? Presenciais. Presencial, não sei como é que é. Então é uma pena que não... Como eu já falei, né? A Juliana estou entregando a Juliana, poderia oferecer essa disciplina. Vocês poderiam até fazer uma sondagem. Depois a gente vai lá cobrar ela. Ver se ela pode, não, porque o que nós discutimos em 8 anos, ela sabe muito. Inclusive naquela parte que você entra na matemática da história, né? Que tem a história da matemática, e tem hora que para entender, precisa matemática mesmo, né? Para entender a matemática de uma certa época, precisa de matemática.
Hoje muita gente acha que a humanas e as exatas, elas são duas vertentes assim muito separadas, que uma não tem nada a ver com a outra, tanto que às vezes você fala pra alguém, eu faço matemática, a pessoa fala, nossa, credo, eu sou de humanas, e tudo mais. E o interessante da história da matemática é que ele liga esses dois, né, tanto a área de humanas quanto a área de exatas. Como você acha que estudar a história da matemática, assim, uma disciplina de humanas, pode acrescentar, assim, para você conseguir entender a matemática que é de exatas como um todo? Então isso é importante, isso é interessante. Que a matemática parece que é sempre colocada como algo fora do mundo, né? Algo que se desenvolveu à parte. Não, a matemática, ela, desde o início, né? Desde o início, teve um início, né? Ela veio, por exemplo, na Grécia, vamos citar a Grécia, ela vem já junto, né, nas escolas filosóficas, junto com filosofia, com religião. Não tinha separação, né, nas escolas pitagóricas, assim. Falar, não, agora matemática é para lá, religião para lá. Estava tudo envolvido. O número tinha um certo misticismo, tinha um certo sentido filosófico, né? Você fala hoje número 2, era 2 o quê? Mas para a escola pitagórica era o número da opinião, né? 2, né? Então tinha um significado o número, né? Então eu acho assim que a história da matemática é importante até para isso, para você ver da importância de filosofia, sociologia, né? Religião. Não precisa excluir nenhuma, né? E o modo da linguagem, né, de uma certa sociedade, né, se expressar, às vezes foi de uma forma matemática, né? Depois, isso que ele estava falando, então fazer riscos, né, nas cavernas lá, era uma forma de linguagem, de manifestação, que depois nós vimos, isso aí é uma coisa de matemática. Mas ele não pensou matemática, ele pensou numa forma de expressão, né? E uma outra coisa que eu aprendi, estudando história da matemática, que de deixar de preconceito entre as áreas pura aplicada, né? Os matemáticos, não sei de onde vem isso, os matemáticos não pensavam, eles estavam resolvendo questões, aí não falavam isso aqui vai ser matemática pura, ou isso aqui vai ser matemática aplicada. Então era matemática e talvez porque na Grécia também, sempre volta à Grécia, né? Porque na Grécia tinha uma coisa assim que os matemáticos puros e filósofos, né, desprezavam um pouco alguns trabalhos que era de fazer cálculos, que falavam isso é coisa para escravo, né? Então já tinha esse preconceito. Não sei se vem de lá isso. Mas é uma bobeira, né? Porque se for ver na história, os grandes matemáticos pensaram em problemas, tanto faz, puro, aplicado, não interessa isso, né? Eu lembro uma vez quando eu estava fazendo o PIBID, eu fui ler um livro assim, e ele era um pouco para despertar o interesse e tudo mais, e ele fazia uma leve introduzida assim à história da matemática. E eu lembro que no livro meio que começava falando assim que o número ele era tão antigo quanto o fogo e mais antigo do que a roda. Tem algum registro assim que a gente sabe desde quando a humanidade começou a registrar números, até essa abstração do que é a matemática? Não sei te falar, não sei responder. Que é bem antigo, a gente ouve isso mesmo, né? É tão antigo como a roda, mas eu não sei se precisar, né? Não tenho ideia, não. É muito antigo, sim, né? E para falar em termos assim mais recentes, né? Mais recente, é do Egito por volta do ano 2000, né? Antes de Cristo. Mas acho que não tem nada preciso sobre isso. Só se tiver alguma pesquisa muito, muito recente, né? Eu não arriscaria alguma coisa, se é antes, depois de invenção da roda. Eu não arrisco nenhum palpite nessa. Mas que é antigo né? Que é antigo tem. Falar, não, mas fala um antigo que você tem certeza. Aí nós vamos para o sistema de numeração egípcio, mesopotâmio, né? Aí sim nós vamos para lá, mas que tem mais antigo tem, né?
Sim. Eu achei muito interessante, porque desde quando eu li eu fiquei com isso na cabeça. Tipo assim, nosso número ele é muito, muito, muito antigo mesmo. Tipo assim, da onde a gente pensa. Tinha matemática ali, eles estavam pensando e agindo de certa forma. Talvez volta naquela história da forma da pessoa se expressar, né? Fazer alguma marca sei lá, alguma coisa talvez da linguagem mesmo, né? E fala, e aquilo depois é para representar o número 1, né? Convencional. Vamos representar aqui a ideia de número. É muito complexo isso também, né? Muito difícil. Acho que aqui nós estamos na área escura mesmo, né? Dava pra ficar o tempo todo do episódio só nessa pergunta, né? É curioso. Queria perguntar pra você, professor, como que foi montar... É porque a gente pesquisando sobre a história da matemática para fazer o episódio, foi até engraçado, a gente se deparou com um material que foi você que montou, uma apostila grande, extensa da história da matemática, assim, com diversas, assim, períodos diferentes, muitas páginas. E queria perguntar para você como que foi elaborar essa apostila. Foi uma coisa que demorou muito tempo, foi um processo muito trabalhoso. O senhor teve algum período preferido, assim, de pesquisar, que o senhor mais se interessou para elaborar a apostila? Não, logo que eu fui oferecer pela primeira vez a disciplina, eu comecei a escrever notas de aula, né? E essas notas de aula depois eu organizei, minha mulher datilografou aquelas notas de aula, né? E depois, numa outra fase, passamos para o computador. Agora eu posso até, se vocês quiserem, eu posso oferecer cópia, né? E tá aí nos PDFs da vida, né? Mas, não, deu trabalho sim, né? Deu trabalho. Até porque para material, né? Porque os livros disponíveis, tinha poucos livros na época, né? Tinha 2 livros importantes na época, agora tem bem mais, né? E a gente, quando vai preparar, você fica, né, procurando o que é melhor, o que não é, né? Procurando atender também aos alunos, preocupação licenciatura, algumas coisas deveria falar na licenciatura, né? Deu um pouco de trabalho, sim. Agora acho que deu mais para minha mulher para datilografar, né? Porque hoje não existe mais, né? A máquina está lá encostada. Agora a máquina vai voltar lá porque minha neta vai fazer a festa de 6 anos, o tema é a Wandinha. Eu não sei porquê, vai ter que ter uma máquina de escrever lá, vai ficar lá. Mas foi preparar também essas notas de aula, escrever é muito importante. E eu fiz logo a apostila para os alunos, eles adquiriam aí na escola, para seguir, né? Para seguir a disciplina, ficar mais fácil. Toma na página tal, aí eu estou falando isso. Né? Aliás, quando eu dei a disciplina que o João Carlos fez eu fico hoje envergonhado, que estava todo aluno, mas eu não sabia que eu ia ter tantos alunos e depois colegas, né, que fizeram a disciplina, e numa época que eu estava meio em crise com a apostila, eu resolvi escrever na lousa, né? Foi péssimo, sabe? Que é muita coisa para você escrever, e eu não ofereci a apostila para eles, né? Para João Carlos, Eber, Juliana não, Juliana foi na outra fase, Flávia, aí a disciplina não rendeu bem naquele ano, justamente onde tinha tantos colegas que depois, é assim mesmo, né? Mas depois eu organizei sempre seguindo o texto, as pessoas levavam, eu falava, leva essa apostila para casa, se tiver faltando travesseiro, alguma coisa, né? Lugar para sentar, você usa também, era um pacotão assim, né? Depois digitado ficou menor, mas era uma apostila, uma obra rara, esgotada, sabe? Uma obra esgotada, né? Mas tem gente por aí que às vezes vai fazer limpeza de casa, tem acaba, achei a apostila aqui, às vezes manda fotos. Né?
Acontece muito? Não, um dia um cara, inclusive, que eu autografei, me mandou, né, há pouco tempo, mandou a mensagem, olha aqui o que eu encontrei. Eu falei, nossa, estava fazendo limpeza, tá descartando as coisas. Nossa. Mas é isso. Eu acho bem interessante assim, essa parte da história, principalmente a história da matemática, que é uma área que a gente estuda. Quando você estava montando a apostila, teve algum acontecimento que foi preferido assim, alguma coisa que você mais gostou de escrever ou de estudar sobre? Que está na apostila assim também. Sobre? Acho que todo o conteúdo, né? Todo o conteúdo tem coisas assim incríveis, né? Falar de matemática do Egito, da Mesopotâmia, pessoal ali às margens do rio Nilo, do rio Tigre, Eufrates, né? De ficar imaginando isso, né? Civilizações, né? Egípcias, que sempre causa curiosidade em todas as pessoas, né? Os gregos ficaram fascinados pelos egípcios e mesopotâmios. Mas acho que talvez a parte, quando começa a chamada matemática moderna, começa a história do cálculo, da geometria analítica, acho que é um ponto muito interessante, sabe? Porque, por incrível que pareça, né, você estudar como era a geometria analítica, Descartes, Fermat, era muito mais difícil que a que se estuda hoje, né? Hoje está... Então era uma linguagem estranha, terrível, né? O cálculo, como era dado por Leibniz e por Newton, muito difícil. Então você fala, não, o cálculo hoje é difícil, né? Ainda está difícil. Não, mas ele já foi civilizado, vieram outros matemáticos e deixaram o cálculo mais civilizado. Mas não dá para civilizar mais, aí já não tem, né? Tem aquele ponto, não tem jeito, né? Mas acho que todo o conteúdo, para mim, eu acho tudo muito interessante, desde a antiguidade até chegar na matemática chamada aí matemática moderna, né, do que a gente está estudando na graduação. Né? E como foi montar a apostila para você? Você já tinha bastante referências, assim, bastante trabalhos para pegar que você usou como referência, você foi criando tudo do zero, pegando ali, como é que foi? Tinha 2 livros muito bons. Um é editado pela SBM, chama Episódios da História Antiga da Matemática. É um livro excelente, é de uma coleção, como chama a coleção? Matemática Universitária, eu não sei. E o outro chama Boyer, né? Boyer, é um livrão marrom. Eu tinha esses 2 livros para pesquisar, sabe? E passado, e algumas coisas que o Higino me deixou, algumas coisas, algum material, muito pouco, né? E não tinha essa facilidade hoje da gente consultar a internet, né? Porque se encontra... A Juliana tinha uma facilidade, a gente estava lá numa dúvida sobre alguma coisa de Arquimedes, ela entrava e achava um livro de alguém falando sobre aquele assunto, né? Eu tinha que procurar nos livros de história mesmo. Então, basicamente, eram 2 livros que eu tinha para preparar a disciplina. Depois saíram outros. Tem um livro de História da Matemática, traduzido pelo professor Higino, que agora no momento esqueci o autor. Mas é um livro que veio assim, suprir tudo quanto é as deficiências que tinham por aí. É um livro, inclusive, que você pode trabalhar, ele tem muitos temas para você trabalhar. Precisa encontrar gente para trabalhar, né? E quanto tempo demorou, mais ou menos assim, você se lembra? 1 ano, 1 semestre, alguns meses? Da apostila? Isso, para montar ela. Acho que foi bem um semestre, né? Um semestre. Vai por aí, sim. Dá trabalho, sim. Mais ou menos um semestre. E depois a gente tem coisas que você vai modificando, né? Algumas coisas você vai cortando, acrescentando coisa ali.
Mas e a que eu pegava, que eu tinha para levar para a sala de aula, é toda rabiscada, né? Porque surgiu uma coisa aqui, então você vai falar sobre alguns numerais, sei lá, indo-arábico, também apareceu isso, tem uma referência, tá? Minha apostila é toda cheia de rabisco, de coisas que eu podia falar que na época que eu escrevi não sabia ainda, né? É bem interessante. Né? A gente também queria perguntar para o professor, assim, dentre, né, quando a gente fala os livros, por exemplo, para estudar para nossa reunião, eu peguei o livro que o senhor falou que tinha a capa marrom, o Boyer, né? O Boyer. A gente fala Boyer, né? Karl Boyer, né? Aí eu dei uma lida e ele fala, ele coloca o Tales de Mileto como o primeiro matemático, né? Assim por dizer, além do teorema de Tales, assim, que a gente conhece da escola e tal, tem mais contribuições assim notáveis dele para a matemática? Então, o Tales é uma época que é muito difícil a gente saber, porque faltam registros. A matemática grega tinha muito de oral, sabe? Eles acostumaram lá declamar aqueles poemas e então não tinha assim, não tinha costume de anotar as coisas, né? Na escola pitagórica nós vamos ter isso também. Então não é certeza, não se tem certeza de quase nada de Tales. Então tem assim, mas como é que você sabe? Por referências depois de filósofos posteriores que falam isso, que hoje a gente repete, né? Que ele foi o primeiro matemático, o primeiro filósofo, o primeiro físico. Então tem alguns resultados atribuídos a ele. Por exemplo, num triângulo isósceles, os ângulos da base lá são iguais. O que mais? Você tem os resultados, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Mas não, o interessante do Tales é que ele achou que era interessante você provar, né? Que fosse, os resultados deveriam ser provados. Então é muito lendário o Tales. Consta que ele tenha feito uma viagem para o Egito, até achou a altura da pirâmide de Quéops usando semelhança de triângulos, né? Colocou a bengala lá na areia e fez uma proporção da sombra e tal. Mas tudo isso é lenda, né? Não sei se pode ser confirmado. E o teorema de Tales é em relação a essas semelhanças, né? Porque a matemática da época dele, pelo que a gente consegue, não dava para demonstrar o teorema de Tales, aquele conhecido como Tales. Para demonstrar, precisou de estudo de um matemático da escola platônica chamado Eudoxo de Cnido, que organizou toda a história o estudo de proporções, né, de semelhança de figuras. Aí sim, esse matemático teria condições de provar o teorema atribuído a Tales. É uma homenagem, o teorema de Tales é uma homenagem a ele, por ter começado as primeiras razões de semelhança. Parece que ele era engenheiro. Então, a pessoa que a gente não sabe, não tem certeza, você vai atribuindo coisas a ele, né? Por exemplo, que ele era engenheiro. Um engenheiro não estaria preocupado em provar propriedades, né? Então, olha só. Então, o engenheiro construiu uma ponte, mas ao mesmo tempo ele fala que é interessante provar as propriedades. Ele é muito famoso assim por ter previsto um eclipse. A previsão do eclipse acho que não tem muita importância. O importante é que ele tentava explicar o eclipse. Ele tentava explicar, parece que tem uma sombra que passa na frente. Será que o Sol bate na Terra? Como é que é ali? Ele já tinha ele já estava no caminho para explicar o eclipse, né? E para o Tales, né, você estava perguntando só do teorema, mas eu já me alonguei, porque ele está saindo numa fase da Grécia mitológica
de explicar os fenômenos, tudo pelos deuses, né? É o Zeus que ficou nervoso, então tá um sol muito quente. É o deus do mar que está nervoso, olha aqui. Então tem muitas ondas. Então sai daquela fase mitológica dos deuses e tal, né? Para tentar explicar de uma forma material. Para o Tales havia um princípio unificador de tudo que tem no mundo, que era a água. Certo? Para ele era a água. Mas você explica tudo pela água? É assim. Mas e o ser humano? O ser humano, se você vai olhar bem, é praticamente água. E um bloco lá, daqueles blocos lá de pedra lá. Isso aí dava um jeito de colocar que era água. Um discípulo dele, que tem um nome Anaxímenes, falou que não, eu discordo. Eu acho que o princípio fundamental de tudo é o ar, né? Eu acho que é o ar. Mas você explica tudo pelo ar? Como é que você explica a água pelo ar? Não sei. Evaporando a água, você tem o ar. Você tem né? Então, havia essa preocupação. A gente parece brincadeira, né? Mas preocupação de explicar o mundo de uma forma material. De uma forma que não tinha no anterior. Antes era só briga de deuses e tal, né? Então está começando o racionalismo daquela região chamada Jônia, racionalismo jônico. E aproveitando ainda aqui, eu quero aproveitar o princípio unificador de tudo. Para um outro era o fogo, né? Para o Heráclito era o fogo, um outro filósofo. Então como é que você explica? Não interessa, o fogo está tudo em movimento a todo instante, sabe? Parece que ele já via um objeto parado. Acho que ele imaginava dentro desse objeto as moléculas mexendo, assim, né? Estava em movimento constante. Então era fogo, fogo. Agora o interessante é do Pitágoras, o princípio unificador de tudo do mundo, certo? Não é água, não é fogo, não é ar. Era o número, entendeu? Era o princípio unificador de tudo. Tá certo? Então uma coisa mais ou menos... Mas você perguntou do Tales, né? Poucas coisas são atribuídas ao Tales, né? Mas ele tem sido... Inclusive Aristóteles fala sobre Tales, sabe? Então os filósofos colocam. Os gregos têm uma coisa interessante, que as pessoas de uma época falam dos matemáticos da época anterior. Coisa que na Índia isso não acontece. Na Índia você tem um matemático do século, sei lá, 7. Ele não sabe daquele que viveu 3 séculos antes. Parece que ele nunca ouviu falar. Então, no tempo do Bhaskara, parece que ele nunca ouviu falar num outro, certo, do Brahmagupta, por exemplo. Então, mas a Grécia tem essa preocupação de falar dos anteriores. Fazer uma história, né? Vai historiando. Isso é importante, isso é bom. Você tinha começado a falar do Pitágoras e voltou para o Tales. Você poderia falar um pouquinho do Pitágoras agora também? Já aproveitando no gatilho que você estava ali, parecia que você queria falar alguma coisa. Pitágoras, a escola pitagórica, como é chamada, né? É fascinante, é muito difícil. A gente daria um podcast, né, do Pitágoras. Também ele tem 50 anos de diferença do Tales. Não consta que eles tenham se conhecido. Se falar que foi aluno é chute, né? Que o Pitágoras foi discípulo, né, do Tales, é chute. Mas os dois tinham uma coisa em comum, eles visitaram o Oriente. Tales foi para o Egito, Pitágoras também parece que visitou o Egito, visitou a Mesopotâmia. Parece que o Pitágoras tem viajado até a Índia. Então parece que tem assim indícios de que ele tenha encontrado o Buda. Então imagina, né? Numa época, os dois, né? Já pensou os dois se encontrando? O Pitágoras com o Buda, novinhos, 19 anos, assim, né? Aí naquele diálogo, né? Sempre fico imaginando um diálogo. O que eles conversaram, né? O que vocês estão achando da vida, né? O Buda fala, eu não sei, eu estou deixando a minha herança aí para o meu irmão, eu vou sair pelo mundo, eu estou pensando, sei lá, talvez formar uma comunidade, uma religião, foi uma coisa para se fazer o bem, né?
Isso Buda, né? Magrinho ainda, né? E o Pitágoras falou, rapaz, eu estou pensando também em fazer isso. Estou aprendendo algumas coisas aqui no Oriente, né? Onde se aprende muito sobre religião, sobre, sei lá, até matemática, né? E eu estou pensando em voltar e fundar uma escola na Grécia depois. Foi o que ele fez, né? Voltou aos 40 anos, parece, e fundou uma escola. E aqui tem uma coisa muito interessante, que o teorema famoso, atribuído a Pitágoras, já era conhecido na Mesopotâmia, em forma de tabelas, de forma prática, já era conhecida 1000 anos antes do Pitágoras nascer. Tá, vamos com calma. Essas tabelas pitagóricas, os números, né? 3, 4, 5, quando fala em ternas pitagóricas, a gente fala 3, 4, 5, né? Já eram conhecidos, mas com números enormes, já eram conhecidos da Mesopotâmia. Tem a tabela, esse tablete que fala, né? Está em alguma universidade dos Estados Unidos, que já era conhecido naquela região. Então, o Pitágoras, nessa viagem, será que ele ficou sabendo do resultado? Sabendo do resultado, ele voltou, fundou a escola. Aí o que ele procurou fazer foi ter uma demonstração, que os gregos já estão preocupados em fazer uma demonstração. Então isso reforça a tese de que ele tenha viajado para a Mesopotâmia, para a Índia. Agora, quando ficou sabendo que já conheciam as ternas pitagóricas na Mesopotâmia? É pesquisa recente, a gente fala, né? 1945 que ficou sabendo disso. Um estudo de um professor dos Estados Unidos ficou sabendo dessa tábua de ternas pitagóricas, com números. Nossa, a gente fazia lá números, nada de 3, 4, 5, viu? Então, bom, ele fundando essa escola, aí era uma irmandade, você prometia por juramento não divulgar o que eles faziam lá. Você não podia contar o que faziam. E aquele aspecto oral, né, dos gregos aí vai prevalecer, né? Você escreve lá, resolve o negócio, depois você apaga. Aí eu ia sofrer muito, que eu não guardo mais como é que era mesmo aquele resultado lá, né? Então, mas é muito difícil. Mas com o tempo eles passaram a anotar o que estava fazendo, né? E tinha uma coisa na escola. Tudo que era descoberto, né? Colocava o resultado, colocava no nome do mestre, do Pitágoras. Consta que na escola pitagórica tinha mulheres. A mulher do Pitágoras, Teano, parece que ela chama. A mulher do Pitágoras era matemática. Mas cadê? Como é que nós podemos provar isso? Não tem jeito porque não ficou registro, não tem. Né? Consta que tenha mulheres. Não era clube do bolinha, como se falava antigamente, a escola pitagórica. E tudo era colocado no nome do mestre. Pode ser que o teorema, a demonstração, tenha sido feito por um aluno, por um discípulo. Pode ter sido feito por uma mulher, mas não podemos provar. Mas está no nome do Pitágoras, está no nome dele. Essa escola nós devemos a ela estudos assim de números inteiros positivos e as razões entre os números inteiros. Não tinha zero, né? Não tinha zero. Negativo, então, nem se fala, nada. E o que mais? Números inteiros classificados em pares, ímpares, estudava números primos, números compostos. Eles iam inventando números perfeitos, números amigos, ficavam estudando e provando essas coisas, né? E um dia aí surge uma crise na escola quando, sabendo que o número ou era inteiro, positivo, natural, ou era razão entre esses números, um sujeito teve a ideia de pegar um quadrado, né? Pegar um quadrado de lado unitário e olhou para a diagonal. Aí foi fazer uma comparação. Colocava o lado em cima da diagonal, era pouco, né?
Ele colocava 2 vezes, era muito. Ele falou, que coisa. Porque ele sabia fazer, às vezes, quando um lado de uma figura era o dobro da outra, era 3 meios da outra, mas aquela proporção estava esquisita. O lado 1 colocava na diagonal 1, é pouco, né? 2 é muito. Mas que coisa que está acontecendo? Então a primeira crise é porque a diagonal do quadrado, que vem de ser depois a raiz de 2, não era, então, não dava jeito de medir como razão de números inteiros. Então dizem que foi uma crise danada. Em vez de encarar a crise, de ir em frente, eles deram uma parada, mas não, eu não aceito esse tipo de coisa. Eles não aceitaram. Não aceitando, a pesquisa em matemática deu uma baqueada, né? Porque se eles fossem em frente, apareceriam os números irracionais, tal, né? Então deu uma parada. Precisou de mais um tempo e outros matemáticos continuaram. Ainda nessa história, professor, da irracionalidade, da raiz de 2, queria perguntar para o senhor uma dúvida que eu tenho há bastante tempo, porque tem essa coisa sensacionalista da lenda, né? Falam que, acho que é o Hippason, né, que descobriu que não dá para ser... Essa diagonal não pode ser descrita como uma razão entre 2 coisas inteiras. E a lenda é que exilaram ele, afogaram, mataram ele. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? A gente não pode dizer com certeza. Não, tem muita lenda. Não acredito nisso, né? Não acredito. Tem umas lendas. Tem uma falsa, né? Porque quando demonstraram o teorema, alguém demonstrou o teorema, diz que mataram vaca, fizeram um churrasco. A comunidade era vegetariana, né? Era uma das perguntas que estava aqui no roteiro. A comunidade era vegetariana, eles não comiam feijão. Tem uma série de coisas. Ser pitagórico não era fácil, né? Então, tem lendas. Não acredito. Você pode pôr até... Você pode deixar até à vontade, mas... que ele estava contrariando muito os preceitos, né, da comunidade, que era número inteiro e razão entre os números, né? Houve uma crise. Agora, chegar a matar o sujeito que descobriu isso, acho que não, né? Não acredito nisso. Voltando aqui então um pouquinho, a gente pode falar um pouco sobre a influência da matemática egípcia e babilônica na matemática grega também? Podemos. Muito. Os gregos, como eu te falei já, eles eram encantados, né, pela civilização egípcia e Mesopotâmia também. Mesopotâmia, quando eu falo, é aquela região, né, do Iraque, onde hoje é o Iraque, que fica entre os rios Tigre e Eufrates, né? A gente fala até Babilônia, porque uma civilização importante daquela região foi a Babilônia, né? Então, como eu falei, os gregos, eles admiravam muito os antigos egípcios. Até o historiador, né, o Heródoto, falou que a matemática começou no Egito pela necessidade de medida de terra, né? Medir... terra, geometria, né? Geometria, medida de terra, pela necessidade, porque tinha a história que o rio, no Egito, a terra era toda do faraó, e ele distribuía para o povo plantar, e o povo plantava e pagava uma certa renda, né, para o faraó. Se o rio destruir alguma parte, então ia alguma pessoa do governo lá medir o que foi perdido para não precisar pagar aquilo, né? Então dizem, isso é bem divulgado isso, que começou a história de medidas, né? A influência da matemática egípcia, mesopotâmia na Grécia, né? Tem muitos indícios de que eles aprenderam muito, né? Como nós já vimos da viagem de Tales, de Pitágoras, aprenderam muito nessas civilizações, né? Talvez um encanto natural que despertava mesmo, né? Você vê um lugar com aquelas enormes pirâmides, né?
Você fala, esse pessoal tem que saber muita coisa, né? Porque como foi construída a pirâmide, é mistério ainda algumas coisas, né? Tem umas coisas ainda meio que tem conjecturas. Na década de 70, um sujeito lançou uma tese que nem foram feitas por gente aquelas pirâmides, né? Foi por extraterrestre, né? Então, eram os deuses astronautas, né? Tem esse livro por aí. O cara defendia que tinha sido ET que tinha construído as pirâmides. Mas foi por gente mesmo, que quando você vai estudar, durante 20 anos, imagina, chegando a trabalhar não sei quantos mil operários, né? 20 mil operários, não tem esses dados assim, mas muitos operários trabalhar juntos, né? Construíram as pirâmides assim, né? Era muito difícil aí falar, mas e pedra que não tinha? Olha, o trabalho humano, quando você junta, né? Muitas pessoas fazendo a mesma coisa, conseguem fazer assim. Então eu também sou dessa tese que foi feita assim, pelos trabalhadores e usando muito... interessante, não era só escravos, porque como ia construir, diz que construía a pirâmide que seria a morada do faraó depois da morte. Então as pessoas, como adoravam o faraó, adoravam como um deus. É difícil adorar o faraó, né? Tá difícil para adorar o faraó, né? Então, mas como ele era um deus, ele era o deus aqui, né? Então a pessoa trabalhava, voluntariamente trabalhava para ajudar a construir a pirâmide. É difícil isso, né? Não era só escravidão, mas existia escravidão. Mas é isso, eu fiquei assim, da influência, teve grande influência, né, na matemática grega, Egito e Mesopotâmia. Queria fazer uma pergunta aqui, que estudando pro nosso episódio, eu me deparei com uma frase do Platão que eu achei muito, muito engraçada, assim, eu achei muito exagerada e eu não sei, até ri assim quando eu li, porque eu lembrei daquela coisa que, por exemplo, na disciplina de geometria euclidiana, a gente é só a régua e o compasso, e a gente não pode nem usar a régua marcada, né? É uma coisa arbitrária, assim. É só para traçar a reta mesmo a régua, né? Aí eu achei bem engraçada a frase do Platão, vou ler aqui. Ele falou sobre o uso de aparatos mecânicos nas construções geométricas, né? Aparatos mecânicos diferentes da régua e do compasso. Pura e simples corrupção e aniquilação do que há de bom na geometria, que assim dava vergonhosamente as costas aos objetos desmaterializados, da inteligência pura. Eu achei bem engraçada a frase e eu parei para pensar, né? Hoje em dia, às vezes, na matemática, a gente usa computadores para verificar umas coisas e ter noções, né? Colocaram lá computadores para fazer coisas da hipótese de Riemann, já testaram não sei quantos pontos para ver se é zero, se não é. Então eu fiquei pensando, o que será que o Platão, nessa coisa, assim, acharia do uso dos computadores, assim, na matemática moderna? Fiquei com essa coisa, assim, na cabeça. Você foi longe mesmo, né? O Platão, você vê, tem desprezo pelos objetos mecânicos, né? Então, ele régua para traçar reta, né? E compasso, círculos, né? E daí, nessa época, na escola, na academia do Platão, são propostos 3 problemas famosos de construção, né? A duplicação do cubo, trissecção do ângulo e quadratura do círculo, né? E era para fazer os objetos ditos platônicos são régua e compasso, né? Só usando régua sem marcas, né? Então tem isso, Platão tem. Talvez nós temos que buscar que o Platão ele tinha a história do mundo dele, do mundo ideal, o mundo das ideias, né? Para ele, tudo que tem aqui nesse mundo sensível, para ele tinha uma cópia perfeita no mundo das ideias. Perfeito. Então, a única coisa que está no mundo das ideias perfeito, retas e círculo, né? Só pode se usar para... Não pode ter essas marcas.
coisas mecânicas. Essas coisas né? humanas arbitrárias. Exatamente, né? isso é muito imperfeito, né? Tem o que tem, então, a perfeição do mundo das ideias. Tudo, né, para ele, né? O amor, né? O amor platônico. O amor, esse que a gente vive aqui cheio de brigas, dessas coisas. Não, tem uma coisa linda que é, né, o amor platônico, né? Então eu acho assim, ele ia ter problema, né? Usar o computador, né? Eu acho que como, né? Porque veja, não precisa o Platão. Quando o computador chegou no departamento, a gente olhava assim, não, o que é isso? Para que isso, né? Eu nunca imaginei que eu fosse usar algum dia computador. Algumas pessoas não, já viram aquilo, que bom, que interessante, já foram aprendendo. E tem a turma da resistência, né? Eu fui um daqueles também que fiquei, não, vou mexer com o computador. De repente, eu tinha um computador na sala para usar e que maravilha, né? Que maravilha. Agora, quanto ao Platão, eu acho que ele ia... Eu acho que ele ia ter que evoluir um pouquinho, né? Não sei como é que ele ia sair dessa pergunta e como é que você teve essa ideia, né? Se o computador fizer coisas perfeitas, que se aproxime do mundo das ideias, né? Então, eu acho que ele vai gostar, né? Tá aí, eu vou pensar um pouco nisso, que eu não tinha pensado, o que o Platão... Né? O que Platão pode pensar de computadores, de celulares, né? Nessa época. O Aristóteles, que foi discípulo dele e tal, achava que não, que a coisa acontece aqui mais no mundo sensível, né? Aqui mesmo, né? Agora, nada de mundo das ideias. Mas eu acho que nós vamos deixar a sua pergunta aberta, viu? Porque você falou da hipótese de Riemann, que chega até a bons resultados aí, né? O computador, você deixa ele trabalhando, é isso? Então, eu acho que nós vamos deixar aberto. Eu acho que o Platão, primeiro ele ia precisar... Como é que ele ia entender computador, né? É verdade. Ele era qualquer coisa. Imagina uma máquina de calcular para ele... E ele gostava de números até, viu? Ele gostava muito de matemática. O Platão, a escola, a academia, ele encheu de matemática. Ele buscou pitagóricos, por onde ele sabia, ele levou para lá para ensinar matemática. E eu estou desviando da sua pergunta, falando outras coisas. Eu estou desviando da sua pergunta. Estou desviando da sua pergunta, falando outras coisas. É aquilo, você sabe como é que é. A gente assiste muito televisão e debate político, né? Então, a academia era matemática. Ele, propriamente, não foi matemático, mas ele acreditava. A filosofia, ele defendia alguns pontos de vista. Para se ter certeza, ele só via o caminho, ele via matemática. E outros filósofos depois vão também nessa ideia. Descartes, por exemplo, só viu... Para se ter certeza em alguma coisa, ele viu que só usando matemática. Para o método, né, que vem depois. Então, como ele gostava muito de matemática, você falou, Platão, o computador ajuda muito a matemática e tal. Eu acho que ele então poderia com o tempo assimilar, né? Mas ele morreu acreditando em formar uma república ideal, né? E tinha até o número de habitantes que deveria ter essa república. E para ler Platão atualmente não é fácil. Para ler Platão é triste. Tem uns diálogos bons, sabe? Tem uns diálogos interessantes. Mas tem uma parte que envolve matemática que é triste, viu? Olha, mesmo a gente fazendo matemática, você tem que ficar quebrando a cabeça com aquele negócio. Tem bastante coisa de números. Ele gostava muito também. Número para ele é importante porque ele tem a inspiração pitagórica, né? E acho que é isso. Aproveitando a sua pergunta, não respondi, mas eu falei mais algumas coisas. E outra coisa que Platão e Aristóteles, criador da lógica, né? Os dois, né? Criador da lógica, o nosso raciocínio matemático, que depois vai ser colocado com a primeira experiência
bem realizada é o trabalho de Euclides. Então, o Platão e Aristóteles é uma coisa, a gente poderia também criticar um pouquinho. Eles nunca falaram em abolir a escravidão. E eles eram pessoas de influência, sabe? Para ele, a sociedade, a república, teria um certo número de cidadãos, de militares, né, de guardiões, sei lá o que ele falava. Não tinha muito, a mulher não tinha muito espaço nos debates, né? Apesar que o Platão falava até que a mulher, as crianças deveriam ficar por conta do Estado, para a mulher ter mais tempo para fazer outras atividades. Tá, tem esse lado que ele pensou. Mas nunca pensaram na abolição da escravidão. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Eles mesmos tinham escravos, né? É lamentável, mas fazer o que? É uma época, né? Sendo os cientistas que tão influentes, né? A ideia de escravidão não passou pela cabeça deles, né? A gente falou um pouco de Pitágoras e depois foi para Platão e para o mundo das ideias. E uma coisa muito interessante é que na escola pitagórica ele trabalhava muito com abstração também, mesmo trabalhando com toda essa matemática concreta. Uma das coisas que eles trabalhavam na escola pitagórica era essa questão da abstração. E até hoje uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, quando a gente vai estudar geometria euclidiana, a gente não prova que existe um ponto, que existe uma reta, que existe um espaço. A gente só supõe que isso é verdade e a partir disso a gente vai construindo as outras coisas. A gente parte praticamente de uma abstração para a gente conseguir desenvolver a matemática. Você pode falar um pouquinho também sobre esse desenvolvimento da abstração matemática, desde a escola pitagórica até Platão e até os dias atuais? Exatamente. Tem esses princípios, né? Inclusive com Platão e Aristóteles, né? A criação desses axiomas, né? O Tales falava assim, tudo tem que ser provado, né? Veja, consta que ele falou que tudo, mas tudo, a gente não deu para se provar, para construir uma teoria, não deu para provar tudo. Você tem que partir de alguma coisa, aquelas noções comuns, né? De ponto, reta, plano, e então, como você falou, né? Você já parte de abstrações, né? Então, exatamente essas noções comuns foram introduzidas por Platão e Aristóteles, né? Quando vai começar, você tem que aceitar alguma coisa, né? Tem que postular alguma coisa para desencadear uma teoria, né? Então, isso vem da escola pitagórica também, né? De abstração. E na construção, por exemplo, dos elementos, Euclides fez exatamente isso. Algumas propriedades nós vamos aceitar, sem demonstração, e vamos postular alguma coisa. Axioma e postulado, para eles, hoje para a gente é a mesma coisa, mas para eles era diferente. Axioma, é alguma coisa geral, assim, para qualquer área. Vamos supor, se uma quantidade menor que uma segunda, uma grandeza menor que uma segunda, que é menor que uma terceira, então a primeira é menor que a terceira. Uma propriedade assim, né? Isso seria um axioma. Já um postulado em geometria, né? O sujeito postular, por 2 pontos passa uma reta. Vamos postular isso. Vamos postular... Enfim, que mais que a gente podia postular? Vamos postular num ponto e uma certa medida, eu posso traçar uma circunferência. Coisas desse tipo, né? Tem os postulados de uma certa teoria. Postulados na física, sei lá, você começa com alguma coisa, né? O mundo existe, né? Por exemplo, postulado da física. O mundo existe. Vamos começar a estudar o mundo. Mas talvez esteja nesse ponto a parte mais, assim, uma parte muito importante, que é a história da abstração, né? Que às vezes causa um pouco de dificuldade, né? Para se estudar, né? Mas isso é presente na história também e foi difícil para eles também, né? Além dessa figura grande em termos de abstração e um salto
um salto lógico muito grande de você demonstrar as coisas e uma quantidade vasta de coisas, né? O Euclides, os elementos, né? É até difícil falar alguma coisa que já não tenha sido falado, né? Porque é uma coisa tão grande, tão difundida. Mas eu também, Leandro, achei muito interessante o trabalho do Arquimedes, assim, né? A gente ouve muito... Eu não sei, pelo menos eu ouvi muito mais falar do Euclides do que do Arquimedes. E achei muito interessante no trabalho dele uma espécie de noção primitiva do que seria um limite e uma coisa assim, até relacionada com aqueles problemas de quadratura. Achei muito interessante isso também. O Arquimedes, ele seria assim, da época, um pouquinho mais novo, né, do que Euclides. É o ponto mais alto, talvez, da matemática grega, está nesses dois, né? Euclides, Arquimedes, Apolônio. Ele, além do fato de abstração matemática, coisa incrível, ele tem a parte mecânica, né, que muita coisa atribuída a ele, né? Até os gregos, talvez com preconceito, falam, não, ele usava essa parte mecânica só para deduzir algumas propriedades, mas ele achava mesmo interessante, era matemática pura. Não se sabe isso, né? Eu acho que ele era completo na matemática pura e aplicada, né? Então, eu acho que ele era genial nisso mesmo. Essa história da quadratura, tem uma região parabólica, assim, né? Aparece a noção de limite, né? Aparece a ideia de limite que vai aproximar uma certa região por figuras triângulos, né? Figuras de áreas conhecidas, fazer uma exaustão, né? Então aparece ali talvez a primeira PG da história da matemática, aparece com Arquimedes, né? A primeira PG de razão 1/4, parece que é assim. O que tem em Arquimedes é assim, a exploração do método de exaustão que traz as integrais modernas, né? Genial, né? Talvez um dos maiores gênios mesmo da antiguidade, né? Arquimedes, né? E falar assim, a parte mecânica, as engenhocas que ele inventava e negócio de espelhos, isso era uma contribuição à parte aplicada, sei lá, né? Como o senhor já sabe, e nós também já sabemos, o novo auditório do departamento aqui de matemática, ele vai ser batizado de Hipátia de Alexandria, né? Uma homenagem à dita primeira matemática, né? Sim. E a gente queria que o senhor falasse um pouco dela também, do trabalho dela, o que ela fez, o que a figura dela representou também nesse contexto da matemática grega que era dominada por homens e essa coisa toda. Exatamente. Pegando desde o Tales e vindo até Hipátia, a gente vai passar... Tem muitos nomes, né? Todos homens, né? Tem a insinuação, uns pode provar, de mulheres na escola pitagórica. Mas quem? Qual? Você tem nome? Não tem. Então, o que a Hipátia, ela viveu numa época, Alexandria, então, vem de Alexandre. Alexandre, veja, saiu da Macedônia, um pouquinho acima da Grécia. O Filipe, o pai dele, invadiu a Grécia, porque guerras guerra até hoje, né? Guerras, invadiu a Grécia e então fundou o Império Macedônio Grego. E o Alexandre, já bem novo, ele comandou um exército e saiu conquistando então toda a região, Mesopotâmia, o Egito. Então, na história da matemática, a gente passa 2 vezes no Egito. A primeira, lá nas margens do rio Nilo, na tranquilidade dos anos 2000 a.C. Depois a gente volta em Alexandria, que é uma cidade, então, Macedônia, grega, fundada agora não lá perto do rio, mas na beirada do mar,
no Mar Mediterrâneo, às margens do Mar Mediterrâneo. O Alexandre, quando andou conquistando terras, ele fundou sei lá quantas Alexandrias. Um lugar formava um acampamento, Alexandria, né? Alexandria, mas que pegou mesmo foi só essa do Egito. Então, era a ideia dele, né, de divulgar a cultura grega, onde fosse passando. Então, construiu em Alexandria, depois ele morreu, ficou por conta do Ptolomeu, aí tem uma dinastia de Ptolomeus, de cultura grega macedônia, e antes de tirar os persas dali, veja como é que vai ficar a Alexandria que vai viver a Hipátia, né? E então havia muito, numa certa época, o governo apoiava, né, a cultura, fundaram a biblioteca, um museu. Então, com o apoio do governo, aquilo foi como tinha acontecido em Atenas, no tempo de Platão e Aristóteles, com Péricles dando apoio, aconteceu em Alexandria com esse negócio do Alexandre, que deixou o seu legado para os seus generais e tal. Então, esse museu foi do ano 331 que os macedônios chegaram no Egito, até 40, mais ou menos, antes de Cristo, quando vão chegar os romanos. Então veja como é que está complicando a Alexandria. Tinha os persas, depois chegaram os macedônios. O maior brilho que teve foi pelo volta dos anos 300 e 200, com Euclides, Arquimedes, Eratóstenes, Apolônio. E depois começa a chegada dos romanos. Os romanos nunca apoiaram muito matemática. Nunca foram bons em matemática. Foram bons construtores, em direito, não sei o que, em guerra, né? Muito militar e tal. Matemática, produziram um matemático do final aí da época da Hipátia, um pouquinho depois, e um filósofo. Então, eles admiravam, os romanos sempre admiraram muito os gregos, copiaram os seus deuses, adoravam a arte grega, mas os romanos não tiveram matemática. Então, quando chegam os romanos, o apoio à matemática em Alexandria começa a cair. Então, a Hipátia vai viver numa época, ela morreu em 415, parece, não sei se... Então, numa época, estava muito complicada. Veja quem que tinha ali. Então, os macedônios, antigos gregos, ela tinha ascendência grega, tinha judeus, os romanos, eu já falei dos romanos, né? Tinha romanos, e o Império Romano, pelo ano 300 e não sei quanto, passou a adotar o cristianismo como religião oficial. O Império Romano que perseguiu os cristãos no começo, era diversão em Roma, lá no Coliseu, jogar os cristãos para as feras, né, para os leões. Passado um certo tempo, é o que você vai vendo na política, né? Você vai vendo na política inimigos, daí a pouco eles estão juntos, então tem isso, né? Tem muito disso. Então adotou o cristianismo como religião oficial. É muito complicado isso, né? Porque aquelas pessoas que viviam, a Hipátia, que viviam lá em Alexandria, e que eram ainda pagãos, né? Pagãos foi ficando assim, meio pressionados. Ou seja, e tinha um bispo muito poderoso em Alexandria, no tempo dela, o Cirilo, um bispo muito poderoso que estava forçando as pessoas a passar para o cristianismo. Obrigar, se uma pessoa de livre e espontânea vontade, né, passa por uma religião, é uma coisa. Agora, se obrigar, alguns, até amigos da Hipátia, começaram eu vou passar, vou me transformar. Não transformar não, né? Vou aderir ao cristianismo para dar uma disfarçada, por conveniência. E ela falou, não, por conveniência eu não passo, né? Eu preciso passar acreditando, né?
Então, talvez tenha sido isso a razão do assassinato e da morte que ela teve. Tinha uma parte grega, macedônia ainda, tentando continuar com as suas ideias, porque eles tinham aqueles deuses deles também, né? Cheio de estátuas, e os cristãos derrubavam aquilo. Cristãos, mandado pelo bispo, né? Sendo forçado a destruir todo o passado de Alexandria, macedônio, mesmo romano, né? Mesmo romano. Então houve essa complicação. Agora a obra dela, você fala, não, mas a obra dela, lendo, é uma obra muito pequena. Não é pequena porque ela tem vários problemas, né? Primeiro é de ser mulher, né? Veja quantos matemáticos nós viemos falar praticamente no final, né, na decadência da matemática grega, nós viemos falar da primeira mulher. Ela foi muito resistente, porque não estava totalmente adverso o lugar para ela trabalhar, e mesmo assim ela conseguiu fazer comentários das obras de Euclides, de Apolônio, tem contribuições próprias, né? Aliás, até eu vou deixar o filme para vocês. No filme, não sei se é licença poética do diretor, mas ele deve ter pesquisado em algum lugar, que ela teve muito próxima da teoria, porque o que acreditava era a teoria geocêntrica, né? Um trabalho de Ptolomeu. Não confundir o Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, um matemático, com os reis Ptolomeu, que passaram por lá uns 15 reis Ptolomeu, que nenhum foi matemático. Cláudio Ptolomeu, às vezes eu já vi um livro confundindo isso. E tanto Ptolomeu no Egito, que falaram, será que Cláudio Ptolomeu é um matemático, grande matemático, fez a teoria geocêntrica. É um trabalho excelente. É a única hipótese que depois teve que ser mudada. Ele raciocinava com a Terra parada e o Sol girando, né? Então a teoria depois do Copérnico, o Sol fica parado e a Terra gira, né? Aí conserta a coisa. A gente fica sabendo disso aí estudando, né? Porque se perguntar para as pessoas na rua, ninguém acredita até hoje que a Terra gira, né? Como que a Terra gira e você não cai, né? Então é graças ao estudo que nós chegamos a essa conclusão, né? Ainda bem, né? Muita gente não acredita ainda. Mas o que eu estava dizendo, contribuições próprias, aparece no filme, que ela teria antecipado a teoria do Copérnico, que a Terra está girando, né? E o Sol parado. Não só isso, porque o Copérnico, a teoria dele, as órbitas continuam circulares, certo? Mesmo o Sol parado no centro e a Terra girando, são órbitas circulares. Precisa do Kepler para colocar o Sol num foco de uma elipse. Parece que ela já tinha essa ideia. Ela já tinha antecipado essa ideia. Não só da Terra girar, mas o Sol ficar num foco. Eu preciso pesquisar mais. O filme fala isso. O filme, ela morreu acreditando que a configuração era o Sol num foco e a órbita da Terra, pelo menos, era elíptica. Porque ela estudava muito o trabalho de Apolônio, que é o estudo de cônicas, né? Então você olha assim, ela fez só isso? Não fez, ela fez muito. Numa época que não tinha apoio, porque na época do Euclides, dinheiro jorrava lá e tinha uma biblioteca com 7.000 rolos de pergaminho, 700.000, parece que tinha. Ele tinha a biblioteca à disposição, o Arquimedes também. Agora ela trabalhou praticamente com... O museu foi queimado, foi destruído por cristãos. Parece que era até o pai dela que era o pai que cuidava do museu, né? Então, foi depredado. O Theon, o pai dela, Theon de Alexandria, né? Ela conseguiu sobreviver que o pai tinha uma certa influência na política. Por isso que ela sobreviveu mais, continuou e estudou, né, bastante. Interessante que ela dava aula, né, para qualquer pessoa, pagão, cristão, judeu, não tinha
não tinha preconceito de nada, né? Então eu acho que o nome foi muito bem escolhido por vocês. E se eu fosse votar, também votaria nela, né? Agora eu não sei, assistindo o filme nós vamos ficar com a tendência de imaginar a Hipátia como a atriz, que é muito bonita. Agora, parece que ela era bonita, né? Parece que ela era bonita. Agora, como é que nós vamos saber, né, se nós não temos assim referência? Tem essas fotos que aparecem nos livros de história, que até eu estava precisando ver alguma, não sei se vocês encontraram. Vocês vão colocar uma foto lá dela. Sim, né? Sim, na porta. Assim. Isso. Eu não estou lembrado de alguma foto dela. Parece que era bonita. Então, porque sobre o crime, né, sobre a morte, parece que eram assim, duas facções, né, facções cristãs, uma mais moderada e a outra muito radical. Nessa mais moderada tinha pessoas que eram ainda pagãs, né? Então, infelizmente, acontece isso. A ciência, né? A ciência sendo prejudicada por fanatismo, né? É uma pena, é o que isso acontece, né? E nós vimos recentemente, né, problemas aí com a ciência, né, toda época tem negacionismo, né? Negacionismo. E eu acho que é isso, né? O que a gente poderia falar da Hipátia de Alexandria? Você vê num período difícil, depois dela pouca coisa mais foi feito de matemática, o apoio, né? Não tinha apoio mais, então toda aquela pesquisa vai ser agora o foco na Idade Média, as pessoas vão olhar para Bagdá, né? Nós vamos para lá de Bagdá, né? Porque na Idade Média os árabes, a maior contribuição vai ser com os árabes, com os hindus e chineses, né? Na Idade Média. E os árabes é muito importante, além de contribuições fantásticas, né, em astronomia e matemática, eles fizeram uma coisa de traduzir as obras gregas. Passaram tudo para o árabe. Você vê uma coisa interessante. Se perguntasse, tem algum livro, tem alguma obra original do Euclides? Né? Tem os elementos originais? Não tem, né? Foram queimados, a Biblioteca de Alexandria foi incendiada algumas vezes. Então, a obra mais antiga que tem, por exemplo, dos elementos, está em árabe, é do ano 1000. Do ano 1000. Então, eles passaram para o árabe e é a obra mais antiga que se conhece. A não ser que alguma pesquisa tenha sido feita recentemente. Depois do árabe passaram de novo para o grego, passaram para o inglês, português. Existe em português os elementos, né? Existe em português, não sei se vocês já viram um livro aí em português. Tem até um da editora Unesp, eu acho. Isso, da editora Unesp, um livrão. Uma capa roxa, né? Isso, foi traduzido pelo professor Irineu Bicudo. Ele passou do grego para o português. Nossa! Do grego para o português. Então eu lembro uma época, eu fui em Rio Claro, ele ia para São Paulo, na USP, estudar grego para fazer essa tradução. É fantástico, mas em português não significa que ele tenha ficado mais fácil. Entendeu? Em português, porque a obra tudo. A parte da geometria a gente estuda, né, na faculdade, no colégio, no ensino médio, mas tem umas coisas ali que ainda está para ser estudada, né? E tem números também, tem a parte numérica dos elementos, né? Então, a Sala Hipátia de Alexandria, né, acho que vai ficar bem batizada, né? Sim, vai ser o auditório. Auditório, né? Pois é, a gente já vai ter, inclusive na Semana da Matemática desse ano, a professora que está coordenando, a professora, se eu não salvo engano, a professora Lucy
e a professora Luciana, acho que as duas vão estar como chefes ali, coordenadoras da SEMAT desse ano. E uma das coisas que elas queriam abordar justamente é essa questão das mulheres na matemática, na ciência, a importância de tratar disso, e enfim. E tudo isso acontecendo no auditório chamado Hipátia de Alexandria, né? Uma coisa muito... Fica coerente, né? Com certeza, com certeza. A mulher sempre teve muito, né, dificuldade, mais nos séculos, sei lá, 18, 19, as mulheres sempre com dificuldades. Aquela para falar com um figurão, com matemática, precisou se vestir de homem. Não sei se vocês viram um filme que eu ainda não assisti, mas fiquei sabendo, de umas mulheres faziam cálculos, né, para a NASA, né? São mulheres negras, né, pretas, que o preconceito que se tinha, não sei se é um filme que eu quero assistir ainda. Então veja, recente, né? Recente, e o preconceito com mulheres, né? E sempre na ciência, como se diz, né? Elas têm sempre que mostrar que são, né? São melhores. Tem que fazer duas vezes mais. Isso, né? É igual o preto. Às vezes o preto a gente vê na novela ele falando, nós sempre temos que ser os melhores, né? Sempre. Sim. Só aquela história do preconceito, do racismo e tudo, que infelizmente ainda tem muito, né? Tem muito. Bom, então agora as considerações finais. Muito obrigado aí para os nossos queridos ouvintes por estarem até agora com a gente aqui ouvindo o episódio. Eu falando em prol de todo o grupo PET, do professor João Carlos, a gente gostaria de agradecer você, professor Hermes, pela presença e pela disposição. E fiquem ligados aí para próximos episódios. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau, gente. Tchau. Você quer falar mais alguma coisa, professor? Sim, não? Só quero agradecer vocês. Não sei se saiu bem aqui. Foi ótimo. Eu gostei muito de participar. Eu estava curioso. Foi a nossa estreia, né? É verdade. Eu acho que nós estreamos até bem, né? E estou sempre à disposição, se vocês quiserem, a gente conversa mais. E aquilo, né? Tentando aprender, daqui vou levar questões, né, sobre o Platão e o computador. Aí é difícil, né? Sempre tem alguma coisa, ainda bem que a gente sempre tem alguma coisa para pensar, né? E espero que tenha feito aquilo que vocês esperavam. Agradeço muito o convite de novo. Agradecer ao João Carlos, lembrar da Juliana que me convidou da outra vez. E vim aqui no departamento, no prédio novo agora, para mim é sempre muito emoção, porque vivi aqui alguns anos, né? Mais de 5 anos, 38. Tá, um abraço, gente, tudo de bom.